Pois bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Monitoria de Algoritmos e Programação da UFS. Eu me chamo Emanuel Antônio e hoje vamos estar dando continuação no vídeo sobre depuração de código com VS Code. Agora vamos começar pelo segundo exemplo. Bem, nós também que no VS Code, muitas vezes você não precisa nem executar Agora vamos começar pelo exemplo 2. Observe, né? Agora abordando o outro exemplo. Bem, no exemplo 2, a gente tem que uma função, né, verificar par, serve para mim verificar se o número é par ou não. E eu uso essa função, né, em outro local. No caso, isso aqui poderia ser minha main, por exemplo, minha função main. E ele está chamando a função e verifica se é par, printa se for par. E se o número for ímpar, ele printa que o número é ímpar. Bem, muitas vezes a gente não precisa nem utilizar a depuração. Quando você tem mais experiência, você não precisa, né, usar essas artimanhas. Por exemplo, você observa que como acontece um erro de sintaxe, você pode ficar analisando pela própria ideia mesmo, que grifa o erro. Então aqui, por exemplo, se você analisar bem, você já percebe que tem um erro. Por quê? Número, porcentagem 2, no caso, seria para tirar o resto de divisão. Ele ia pegar o número, por exemplo, 10, resto de divisão 2 é igual a zero. Se for igual a zero, significa que é par. Se não, é ímpar. Só que nesse caso, quando temos somente uma igualdade, essa igualdade é de atribuição e não de comparação. Por exemplo, se eu colocar outra igualdade aqui, agora no meu código, o erro desaparecerá. Então, vamos executar esse código, né, com erro para ver o que acontece. Você vai receber exatamente isso que eu falei, né? Você vai perceber que o erro foi feito no arquivo depuração.py, na linha 3, aqui como você pode ver. E qual foi o trecho? No caso, if número, porcentagem 2 igual a 0. Você percebe que é um erro de sintaxe, né? Aqui fala. E fala que deveria ser duas igualdades, ao invés de apenas uma. Então, é só você estar inserindo mais uma igualdade. Que esse código, né, funcionará normalmente. Então, você pode perceber, por exemplo, quando você quer identificar algum erro mais complexo, você acaba utilizando um depurador. Que aí você vai conseguir, né, verificar o estado de cada variável naquele momento do código. Entendeu? Então, você pode verificar se as operações que você fez faz sentido ou não para certo cálculo, para certa... Como é que fala? Uma certa validação ou um tratamento do seu dado que você está recebendo do usuário. Então, você pode identificar pelo erro, né, e já alterar, ou quando é algo de uma variável, que é mais difícil de compreender o que está dando errado, você usa a depuração, né, da IDE VS Code. Nessa depuração, por exemplo, não valeria muito a pena você utilizar, porque não tem erro em variável, é apenas um erro de sintaxe. No exemplo anterior, você percebeu que o valor da variável ficava um valor esquisito, que não deveria estar tendo aquele valor zero. Então, lá é mais útil você usar o debug, né? Que você, quando não está enxergando, você identifica pela variável. E você conserta, né? Onde você está, por exemplo, fazendo operações com a variável, você pode identificar o que consertar ou não. Gostaria também de abordar, né, outros erros comuns, além desses já mencionados, que são os erros de tabulação, erro de valor de variável, divisão por zero, que já foi mencionado, né, e variável não referenciada. Não consegue ser referenciada porque não foi declarada anteriormente. Esses foram os erros que já foram, né, falados nos dois últimos exemplos. Agora temos outros erros comuns, né, ao programar em Python, que são o erro de comparação, né, quando alguém quer comparar um inteiro com uma string, essa operação não vai ser viável. Ele não vai conseguir comparar. Se eu comparar um inteiro
Mesmo que o inteiro seja 10 e a string também seja 10, essa comparação vai dar falsa, porque são tipos de dados, né, distintos. Então, isso não irá dar verdadeiro. Então, ele cairia no meu else, né, de errado. Para que esse código, né, vamos executar, né, para você ver que está dando errado mesmo. Para você consertar esse código, bastaria você colocar que um cache, né, você mudar o tipo da variável de x para ser um string também. Se isso acontecer, o código irá executar da maneira correta. Então, são erros comuns da linguagem. Outro erro que eu também gostaria de abordar, né, é o erro de um loop infinito, que ao programadores, né, novatos em Python estarem codando, é comum, e em outras linguagens também, você utilizar o laço de repetição while e esquecer de incrementar, né, a essa minha condicional, que garante o laço. Por exemplo, se eu executasse esse código agora, né, ele ia ser um loop infinito. Por quê? Porque enquanto i for menor do que 5, ele vai printar o valor de i, mas não faz mais nada, ele só printa. Como o valor de i é zero, ele nunca vai mudar. Então, ele sempre irá satisfazer e sempre irá printar zero na minha tela. Para consertar, né, esse código, bastaria eu incrementar, né, o valor de i. Então, ele conseguiria, né, executar normalmente todos os números de 0 a um número menor que 5, porque no caso seria 4. Então, ele dá todos esses valores na tela. Então, é importante, né, ao programar essas linguagens como Python, Java, C, identificar alguns erros simples que podem acontecer, como as divisões por zero, que pode ser identificada, na maioria das vezes, utilizando o depurador do Python. Temos também erro de sintaxe, que normalmente você consegue consertar sem usar o depurador, né, através apenas de leitura de erro, que no erro mesmo vai identificar que é um erro de sintaxe, que é o erro na linha, no arquivo tal e na função tal. Então você vai conseguir, né, identificar e alterar de maneira correta, sem usar o depurador. Temos os erros de tabulação, que eu mencionei anteriormente, né, que vai te dar outro erro. Temos o erro de variável não declarada. Temos os erros de laço, assim como estou dizendo agora. Os erros de comparação com tipos diferentes de dados, que nesse caso daria falso, mas não iria gerar uma exceção para o usuário. E temos outros erros, né, que pode estar acontecendo. Por exemplo, se eu, fazer aqui, ó, um if. Vamos lá. Se if i for maior do que zero, for maior não, se for igual a zero, ele printa i. Ele printa i. Esse é um erro de tabulação. Ele iria entrar no if, mas não tem nada para executar dentro desse if. Tá vendo? Ele gera um erro de indentação no seu código. E também mostra a linha que isso aconteceu. No caso, essa linha está errada, mas o trecho não. Então, como você observa um erro de indentação, né, você já pode notar que o erro vai estar embaixo dessa linha que ele indica. Então, se é na linha 1 ou linha 2, vai estar abaixo disso. A próxima linha provavelmente será o problema. Então, são erros comuns da linguagem, que você pode, né, estar consertando sem o depurador, e em caso de divisão por zero, ou que o valor de uma variável esteja errada para uma situação específica, você pode identificar com o depurador e estar consertando a partir dele. Pois bem, chegamos ao fim de mais um vídeo, e aqui estão as referências utilizadas para a produção desse material. Podemos ver a documentação, né, que foi utilizada para entender como debugar código no VS Code. Temos também o link para o site do MAP, onde você pode encontrar as nossas redes sociais para estar procurando, né, a solução, né, ou entender o porquê de alguns erros ao depurar código. Para isso, você pode entrar no site e encontrar nossas redes sociais, como Discord, WhatsApp, Gmail e Instagram.